Ok, pessoal, retornando então para a segunda parte da nossa aula. Continuaremos a fazer um exercício juntos, né, para que vocês possam conhecer as ferramentas e aí na aula de amanhã, né, na qual vocês estarão trabalhando de forma individual os exercícios que a gente praticou na aula de hoje, com mais o que eu vou propor daqui a pouco para vocês, e vocês já consigam ter uma certa independência para trabalhar esses exercícios, ok? Compartilhar a tela com vocês aqui novamente. Ok, então antes do intervalo nós construímos a página 62, trabalhamos a questão das bordas e inserimos os símbolos, né, que aqui estão, neste exemplo da página 62. Fizemos a página 61, no primeiro dia de aula. Hoje, no início, corrigimos e fizemos a página 63. E agora nós vamos fazer aí a página 65, tá? Nós vamos aprender a colocar as colunas e a letra capitulada, ok? A letra capitulada é essa letra aqui com mais destaque, né? Com maior tamanho em relação ao texto, ok? Temos a letra capitulada aqui e a letra capitulada aqui também, certo? Então vamos lá. Título, informações. Já vamos fazer etapa por etapa, né? Informações tem o título com tamanho 28. Tamanho 28, Times New Roman. Sombreamento no parágrafo. Aí, na verdade, não é no parágrafo, tá? Esse sombreamento, ele só na letra. Então, você vai pegar e utilizar essa outra ferramenta aqui, ó, cor do realce do texto. Aí você vai deixar na cor amarela. Então, aqui está falando sombreamento no parágrafo, mas não é no parágrafo, não é na linha toda, né? Não é igual esse aqui, na qual nós colocamos a cor no parágrafo todo, que é esse aqui, o sombreamento. A cor do realce, que é essa ferramenta marca-texto, né? Ele vai colocar essa cor aqui só na palavra, tá bom? Então, na hora que vocês forem fazer aí, não é ferramenta sombreamento, é ferramenta cor do realce, tá? Tá dentro de página inicial, essa ferramenta aqui, tá bom? Centralizado. Vou limpar a formatação aqui para a gente continuar digitando. Estamos vivendo a chamada era da informação. E nada é tão importante nesta era quanto saber buscá-las, interpretá-las e guardá-las adequadamente para que possamos utilizá-las a nosso favor. Dentro desse contexto,
Temos a grande vantagem de usar o computador para processar dados e transformá-los em informação. Ok. Primeiro detalhe, colocar em Times New Roman, né? Então, vou mudar aqui. Times New Roman. Tamanho 12. Justificado. Tem um espacinho a mais de um parágrafo para outro, ou seja, eu comecei aqui, estamos, e aí, nesse novo parágrafo dentro, eu tenho um espaçamento a mais. Então, como que eu faço para retirar esse espaçamento a mais? Eu vou clicar aqui em espaçamento entre linhas e vou clicar na opção remover espaço depois de parágrafo. Ok? Perceba que ele removeu esse espaçamento. E agora falta eu colocar o estilo itálico. Perceba que é o Times New Roman, tamanho 12, itálico. Ok? Bom, a letra E de estamos é uma letra capitulada. Então, a formatação que nós vamos utilizar é letra capitular. Para que eu capitule somente a primeira letra, que está maior em relação ao meu texto, eu vou ter que selecionar essa letra, né? Vou clicar em inserir. Selecionei a letra. Vou clicar na opção inserir. E aqui do lado... do lado direito, eu vou ter esse botão com esse Azinho aqui dentro, né? Tem uma caixa de texto com umas linhas e uma letra A no começo. Adicionar um capitular. Crie uma letra maiúscula grande no início de um parágrafo. Tá? Posso clicar na letra e posso deixar com que essa letra capitular ele fique na margem ou em volta do meu texto. No caso, eu quero em volta do texto. Não quero ele só na margem, ele isolado e meu texto do lado direito. Vou colocar na opção capitular. Pronto, agora nós temos aí parágrafo, né? Configurado com a letra capitulada. Ok? Agora, o que eu vou fazer? Esse dentro aqui, ele começa basicamente no mesmo posicionamento depois da letra capitulada. Então, ele vai ter que se posicionar mais ou menos nessa distância aqui que eu selecionei. Tá? Então, o que eu vou fazer? Eu vou clicar aqui e vou alterar aqui na régua. Ok? Posicionei aqui. Agora ele está alinhado juntamente com a letra capitulada. Tá? Só toma cuidado para você, na hora de selecionar ou posicionar o ponteiro do mouse, para que você não posicione o parágrafo anterior e aí você acabe alterando a posição dessa letra capitulada. Tá? Essa letra capitulada que surge aqui, pessoal, você consegue arrastar. Tá vendo que à medida que eu vou arrastando, ele fica em torno do texto? Tá? Então, eu consigo ajustar ele também, clicando em cima da letra capitulada, puxando pelas bordas, aumentando de tamanho se eu precisar, né? Para que ele fique um pouquinho maior, ok? Certo, vamos lá. Dispositivos de armazenamento. Vou começar a digitar outro. Esse aqui, pessoal, você pode perceber que esse texto todo aqui, na hora que você for replicar essa atividade, ele tem um espaçamento duplo, né, e um recuo à esquerda de 5,93.
Então, esse espaçamento que tem todo aqui, é de 5,93, é um recuo na qual vai posicionar o meu texto para que ele fique alinhado aqui do lado direito. Tá? Mas o que eu vou fazer? Na hora de digitar ele, eu vou digitar ele normal, tá? Como se não tivesse esse recuo. Esse recuo eu vou aplicar ele depois, né? Então, os disquetes HDs hard disk CDs vou continuar digitando, tá? Não pulo de linha, continuo digitando normalmente. Fitas magnéticas, discos óticos, zip drive, jazz drive, DVD, são dispositivos de armazenamento de dados. Eles são como recipientes onde podemos gravar vários tipos de informações, textos, figuras, fotos, mensagens de e-mails, planilhas, etc. Agora eu pulo de linha, tá? Como qualquer objeto que pode ser acumulado e guardado, estas informações também ocupam lugar e em algum momento vão preencher totalmente o espaço dentro do seu disquete, CD, HD ou outro dispositivo. Ponto final, pulo de linha, continuo. Normalmente, em um cabe 1,44 megabytes de informação. Em um CD, 600 megabytes. E a capacidade de um HD, no mínimo, é medida em gigabytes. Certo, então dispositivos de armazenamento é o nosso título que nós temos aqui. Ele vou selecionar, né, um Times New Roman, tamanho 14, negrito, sublinhado duplo. Sublinhado duplo no Word nós selecionamos, clicamos na seta da letra S de sublinhado e escolhemos o sublinhado duplo. Aparece o nome do sublinhado. Ok? Ele está centralizado, né? E agora nós temos que trabalhar com o recuo, conforme está mencionado aqui, né? Então, eu vou selecionar. Vou limpar a formatação, que ele pegou o itálico de cima, né? Então, vou limpar a formatação. Ele é um Times New Roman.
tamanho 12, espaçamento entre linhas é duplo, então é o 2.0, ok? Corrigir aqui dados. Algumas palavras em inglês ele não reconhece, tá? E basta você clicar com o botão direito em cima da palavra, né, que tem o sublinhado vermelho, e clicar na opção adicionar ao dicionário, ok? Botão direito, adicionar ao dicionário. Percebe que o alinhamento ele é justificado, né? Ele tem um alinhamento iniciado tanto do lado esquerdo como do lado direito de forma proporcional, ou seja, não tem uma linha terminando um pouco antes ou um pouco depois. Todo o término, tanto da esquerda como da direita, está alinhado com as réguas, né? Então, perceba que aqui, ó, neste que eu estou digitando, um termina aqui, na segunda linha aqui mais embaixo, né? Então, eu tenho que fazer com que esse parágrafo, com esse texto, seja justificado. Ó. Agora tenho todos eles alinhados. O que eu vou fazer agora? Vou trabalhar com o recuo da esquerda para colocar essa medida de 5,93. Por último, eu vou colocar a letra capitulada. Tá? Seleciono. Onde que trabalha o recuo? O recuo está nas opções de parágrafo, tá? Página inicial, opções de parágrafo. Clico. Aqui é o recuo da esquerda. Ó, recuo, esquerda. Aqui dentro eu vou colocar, vou digitar, né? Clicar aqui dentro e colocar 5,93. Vou clicar em OK. Perceba que já foi realizado o recuo, né? Vou voltar aqui. Tá de acordo com o que foi falado. Então, se você fizer da maneira como nós estamos realizando durante a aula, né? Priorizando as etapas de formatação, não adianta nada você querer, à medida que você vai digitando, já ir fazendo a formatação, não. Digita tudo primeiro, né? Você não vai digitar com esse espaço todo de recuo, digita ele normalmente, depois é que você vai se preocupar com o formato da letra, o tamanho. Agora nós colocamos o recuo, né? Nós justificamos todo o texto, e agora nós vamos o quê? Capitular a letra, deixar essa letra O igualzinho nós fizemos aqui na parte de cima. Tá? Então, essa aqui é a última etapa. Se você fizer por primeira, à medida que você vai trabalhando com recuo, você vai desalinhando todas as demais linhas. Tá? Então, tem etapas de formatação que você precisa deixar por último, para que não atrapalhe o andamento inicial. Qual que é o inicial? É trabalhar com alinhamento justificado, altera o tamanho, altera o tipo da letra, verifica o espaçamento, né? O espaçamento, tá vendo que nessa linha aqui não tem esse tamanho todo de espaçamento. Olha só esse aqui. Então, o que eu vou fazer? Eu vou selecionar tudo, venho aqui em espaçamento e removo os espaçamentos que ele vai colocando de forma adicional. Né? Então, vou lá e removo, né? Então, vamos lá. Depois que eu fiz isso, vou trabalhar com a letra capitulada. Vou selecionar só a letra O, né? E aí eu vou lá na opção Inserir. Do lado direito, nós temos um botão Adicionar um capitular. Ou para versões antigas, letra capitular. Ok? Seleciono. E aí eu vou em letra, na opção capitular. Tá? Vou minimizar aqui de novo. A letra O, ela só vai ocupar espaço de duas linhas. Aqui está pegando 3, né? Então, o que eu vou fazer? Eu venho aqui e vou diminuindo essa letra, né? Pego aqui bem no cantinho, de preferência aqui no cantinho direito, onde vai aparecer essa caixa de texto em volta, e eu clico com o botão esquerdo e vou arrastando para cima, até que ele fique
máximo parecido aí, né, com o que nós temos na apostila. Esse compact disc ele tem que ficar aqui, na parte de cima, na linha de cima, né. Vou diminuir um pouquinho mais. Quase. Bom, agora é o seguinte. Ele tem que pegar o espaço de duas linhas. Então, ele está diminuindo o tamanho. Quando ele tiver desse tamanho, você pode só arrastar ele um pouquinho para o lado esquerdo. Ó. Vou arrastando agora para o lado esquerdo. Em vez de aumentar ou diminuir de tamanho, vou arrastando aqui para o lado esquerdo. Tenta manter a mesma posição. Pronto. Diminuir um pouquinho o tamanho, né? O tamanho original. Ele fica dessa maneira, né, pessoal? Ele fica assim depois que você captura. E aí você vai diminuindo. Diminui de tamanho, você arrasta para o lado esquerdo para que ele fique aí na posição adequada. Tá? Diminui o tamanho, arrasta para o lado esquerdo e aí ele vai ficar na posição exata na qual nós temos aí na apostila. Okay? Bom, as próximas configurações. Vou apertar Enter aqui. Vou colocar o número 1. Qual desses meios de armazenamento comporta maior quantidade de informações? Ponto de interrogação. Ao final, Times New Roman. Tamanho 14. Negrito. Sublinhado pontilhado. Clico na letra S e escolho o sublinhado pontilhado. Tá? Só passar o nome em cima que aparece o nome dos sublinhados. Ok? Aqui no final, para trazer quantidade aqui. Aí, apareceu aqui já é o suficiente, tá? Quantidade de aí. Tem um sublinhado azul embaixo. Ok. Espaçamento, ele tá como duplo, né? Eu venho, mudo para simples, ok? E aqui, assim como nós aprendemos ao trabalhar com marcadores, né? Eu vou só digitar disquete, CD e HD. Tá? Não preciso colocar A, depois digitar disquete, B, não. Seleciono os três, vou lá na ferramenta de marcadores, que está dentro de página inicial. Na verdade, não é marcador, é numeradores, tá? Numeração. E aí eu escolho, aqui trabalha com a numeração, organizando esses tópicos, esses itens com letras, né? E nesse formato tem a letra, depois tem um fecha parênteses, né? Então, vou escolher esse formato. Espaçamento está simples. Olha lá, formatar, numeração. Né? Então, foi o que nós fizemos. Escolhemos o formato de letras, né? Para organizar esses três tópicos. Então, Times New Roman, tamanho 14. Letra maiúscula, negrito. E a formatação de numeração.
E conseguimos, então, aí concluir o exercício que está na página 65. Ok? Vou passar para vocês como nós podemos colocar o texto em colunas, tá? Vou explicar para vocês como que a gente pode colocar essa linha, o texto em colunas, para que vocês possam desenvolver, replicar essas duas atividades que nós fizemos na aula de hoje, tá? E aí eu vou deixar para que vocês desenvolvam a atividade que nós temos na página 64, que é esse aqui, como se fosse um texto de um jornal, né? Ou uma revista que está formatado para ser exibido em duas colunas, tá? Então, vocês vão replicar o que nós fizemos na aula de hoje, página 62, vão realizar o exercício que nós acabamos de fazer da página 65 e fica como desafio para que vocês realizem o exercício da página 64. Como colocar um texto em colunas, tá? Eu vou desfazer toda essa formatação aqui. Vou limpar a formatação. Eu vou trabalhar com esse texto aqui, vai ficar mais fácil. Eu quero colocar esse texto aqui em duas colunas, tá? Do jeito que nós temos no exemplo da página 64. Como que vocês vão fazer isso aqui na hora de praticar? Vocês vão digitar o texto normal, tá? A questão de colocar as colunas, colocar a letra capitulada, colocar lá o título com uma borda sombreada, colocar o título que é um HD com um contorno, que nós aprendemos como coloca na aula de hoje, né? Tudo isso é feito posterior à digitação do texto. Então, quando vocês estiverem fazendo, só um exemplo, não vou digitar o texto todo, não, só vou exemplificar como que vocês fariam quando vocês forem realizar esse exercício, tá? Então, aqui, vai colocar o título normal, maiúsculo, né? Que é um HD. Depois, um dos componentes. Você vai digitar como se não tivesse nada em colunas, né? Um dos componentes mais importantes do seu computador. É nele que todas as informações ficam armazenadas. Ok, pessoal? Vocês vão continuar digitando. Chegou aqui no final, a capacidade de armazenamento. Aí automaticamente passa para a coluna do lado direito, mas você continua digitando como se não tivesse coluna alguma separando esse texto, tá? A segunda parte do texto é com relação às medidas, tá? Essas medidas elas devem ser digitadas embaixo, então continua digitando normal, e aí você continua aqui. Se um amigo seu disser que a distância da sua casa a dele é de 20 quilômetros, garanto que você consegue fazer uma visualização mental desse espaço. Aí continua digitando, né? E vai aqui para o lado direito, onde termina o nosso exercício. Terminou de digitar, é que você vai fazer o que eu vou mostrar para vocês agora, tá? Para colocar o texto em colunas, você deve selecionar o seu texto, ir na opção inserir, ok? Opção inserir, aliás, acho que é design, quer ver? Design, não, é inserir mesmo. Inserir de colunas, caixa de texto. Não, não é aqui também. Ação símbolo inserir, página inicial, tá? Dentro da página inicial. Esse da página 62 é para enviar, professor? Das bordas? Sim, vocês vão replicar essas atividades que nós fizemos juntos hoje, 62 e 65, e vai ficar como desafio para que vocês produzam a atividade da página 64.
Tá? Então, na verdade, são essas três que vocês vão ter que trabalhar amanhã. Para colocar, então, em colunas, ele está aqui em layout, vamos ver se é layout, aqui, layout, tá, pessoal? Então, página inicial, inserir, design, layout. Antes, eu tenho que ter selecionado o meu texto. Selecionei o meu texto, venho aqui em colunas, escolho a quantidade de colunas, só que não basta eu escolher só a quantidade, tá vendo que eu escolhi a quantidade de 2 colunas? Ele já formatou o meu texto para que ele fique nessas 2 colunas. Quando vocês estiverem realizando esse exercício, vocês precisam selecionar a primeira parte do texto. O texto ele é dividido em 3 partes. Começa esse aqui, inicialmente. Depois eu tenho essa parte do meio. E depois eu finalizo com a terceira etapa do exercício. Tá? Ela é dividida em 3 etapas. Selecionei a primeira parte. Faço igual nós acabamos de fazer, layout, colunas, seleciono a quantidade, só que perceba que a hora que eu selecionei a quantidade, ele colocou o texto em 2 colunas, mas não colocou a linha divisória. Então, eu vou precisar fazer isso. Como que eu vou fazer? Eu vou clicar aqui na quantidade de colunas, vou escolher a opção mais colunas, vai aparecer essa janelinha, tá? Marco a caixinha onde tem a quantidade de colunas que eu quero que apareça. E aqui eu tenho que marcar também uma opção muito importante para que ele coloque essa linha divisória da primeira coluna para a segunda, tá? Então, eu vou marcar a opção linha entre colunas e clicar na opção OK, certo? Então, praticamente para vocês colocarem colunas, colocar linha entre essas colunas, você vai fazer a partir da opção Layout. Antes, selecione o seu texto, opção Colunas, mais colunas, marca a quantidade e não se esqueça de marcar essa opção linha entre colunas e finalize clicando, confirmando em OK. Ok, Fernanda? Boa noite. Certo, pessoal? Dúvidas de como vocês vão ter que trabalhar com as colunas, dúvidas sobre algum processo com relação à capitulação da letra, com relação a esse efeito contorno que nós fizemos lá em cima, né, na atividade inicial de hoje, como colocar bordas, ou até mesmo como achar a ferramenta símbolo que nós vimos na aula de hoje? Alguma pergunta? Quer que eu refaça alguma parte da atividade que de repente não conseguiu pegar? É só na hora que eu for fazer mesmo, professor. Oi? É só na hora que eu for fazer mesmo, que aí eu vou ver a dificuldade. Sim. Qualquer dúvida que for tendo, né, na hora da execução, amanhã eu vou estar de plantão, né, a gente não vai ter essa aula online, mas vocês tirem o print, né, então eu estou praticando aqui no Word. Professor, não estou conseguindo fazer essa parte aqui da apostila. Tira o print da apostila ou da formatação, né, que você está desenvolvendo, e aí eu consigo te auxiliar melhor, né? Eu consigo entender melhor o que você está precisando, tá? Tá certo, obrigada. Poliana, tá tranquilo, vendo, vamos ver na execução. Sim, na execução é que o bicho pega, né? Eu até fui conseguindo acompanhar bem. Agora, aí, quando chegou aí no finalzinho, nessa parte da coluna, e depois, quando você colocar a aula, eu vou rever, porque eu tive um contratempo aqui e eu perdi os detalhes. Tudo bem. Mas o restante está ok, por enquanto. Certo. Vou te passar, é tranquilo, a questão da coluna, tá? Vou desfazer aqui. Para colocar em colunas, você precisa selecionar o texto, né? Então, este exercício que vocês vão executar como desafio, ele é dividido em 3 etapas, né? Eu diria 4 porque a gente tem o título aqui em cima, né? Então, tem o título, que tem uma borda, que nós já aprendemos como colocar essa borda, e que tem um sombreamento, né?
Só que esse sombreamento, pessoal, perceba que é um sombreamento aplicado somente ao título, então somente ao texto, né? E aqui na parte da página 62, a gente aplicou a borda, né, o sombreamento, a gente aplicou ele aonde? No parágrafo todo. E nesse caso aqui deste exercício, a gente vai aplicar somente a quem? Somente ao texto selecionado, né? Somente ao título. Então, não se esqueçam desse detalhe, tá? O X dessa formatação aqui vai estar nessa diferença. Lá em cima, nós fizemos no parágrafo todo, aplicamos a borda no parágrafo todo. Aqui não, aqui nós vamos aplicar somente a quem? Ao título, tá? Então, primeira parte, o título, que você pode deixar para fazer por último também, né? Sim. É naquela opçãozinha lá que tem duas opções. Uma fala que é parágrafo e aí a outra opção é texto, não é? Isso aqui, ó. Vou lá inserir a borda, bordas, caixa, aqui, ó, parágrafo e texto. Eu vou marcar a opção texto, tá? Tem que aplicar o texto. Se eu aplicar o parágrafo, ele vai aplicar na linha toda. Certinho? Então, terminando o título, né, essa questão das bordas, você pode deixar para fazer depois que você conseguir separar ele em colunas, depois que você já tiver com a letra capitulada também, tá? Não tem problema você fazer antes, né? Mas pode deixar por último. Então, fez o título, a segunda parte é essa parte do texto, né, digitou, aí você vai lá, coloca ele em colunas, coloca essa letra capitulada depois também, né? Como que faz para colocar entre colunas? Seleciona o trecho que você vai colocar. Ele está na opção Layout, Colunas. Para colocar aquela linha divisória, eu vou na opção mais Colunas, coloco a quantidade de colunas que eu quero e marco esta opção Linha entre Colunas. Ok? Depois eu faço os ajustes, se eu precisar justificar o texto, né? Depois eu venho, captulo a letra, deixo ela maior. E se eu precisar fazer qualquer outro ajuste, eu faço depois que já estiver entre colunas, né? Professor, eu estou fazendo o teste aqui no meu, assim, no computador, né? Uhum. Porém, quando eu jogo lá para separar as colunas, seleciono, coloco para separar as colunas, ele fica só de um lado na coluna. Ele não está jogando para as duas partes. Tem alguma coisa? Você digitou todo o conteúdo do texto? É porque, por exemplo, esse conteúdo aqui... Copiei um texto qualquer da página lá copiei e colei o texto. Aí selecionei aqui todo o texto e lancei essa divisão, só que ele fica só de um lado da coluna. Certo. É porque, assim, esse texto que eu digitei, ele realmente vai ocupar o espaço de duas colunas, mas se o texto seu for pequeno, ele provavelmente não vai passar para o lado direito, ele vai ficar só do lado esquerdo, né? Então, você tem que selecionar, por exemplo, igual eu fiz aqui. Se eu selecionar e mandar colocar em coluna só esse trecho aqui, vem aqui em Layout, Colunas, marcar duas. Esse aqui até ficou. Mas o segredo realmente ele está na seleção do texto. Você está selecionando o texto antes? Eu apenas copiei e colei aqui um texto. É grande o texto. Acho que é bem maior do que essa seleção que o senhor está fazendo aí. Certo. Aí, quando eu coloco, ele só dá só um lado mesmo. Só que assim, a página só tem só esse texto. Ele dá como se tivesse uma página completa, porém só de um lado da folha. Só na primeira coluna. Você consegue compartilhar a tela conosco ou não? É porque eu estou no computador e eu estou na aula no celular. Entendi. Caso você não consiga, digite primeiro esse exercício. Caso você não consiga fazendo da maneira como acabei de fazer, manda o texto para mim, para eu dar uma olhada na formatação dele. Não, tranquilo, eu vou tentar. Se você copiou da internet, você veio lá em página inicial e clicou nesse botão limpar formatação? Não, eu copiei da apostila mesmo, de informática básica. Inclusive, certo. É lá na página 58. Aí ele tem até umas imagens, porém eu copiei só o texto.
Copiei todo o texto lá, aí colei. Faz esse teste primeiro, seleciona todo esse conteúdo que você copiou e clica em limpar formatação para ver se em seguida você consegue colocar ele em colunas, tá? Qualquer coisa, depois você me manda o texto que eu dou uma olhada. Não, tranquilo. Tá bem. Achei que fosse alguma coisa do computador, mas tranquilo. Vou tentar fazer. Então tá bom. Obrigada. Nada. Tranquilo, pessoal? Mais alguma pergunta? Dúvida? Então ficou como sugestão vocês replicarem essas atividades de hoje, página 62, onde nós vimos bordas e símbolos, né? E página 65, na qual nós fizemos este texto aqui, informações, né? Utilizando a letra capitulada e trabalhamos com o recuo do lado esquerdo de 5,93. E aí ficou a página 64 como desafio para que vocês possam aplicar o que nós aprendemos na aula de hoje. Ok? Pessoal, se vocês não forem tendo nenhuma outra dúvida, vou desejando a vocês uma excelente noite, tá? Um excelente descanso para todos vocês. Amanhã nós não teremos esse encontro aqui no nosso Google Meet, né, uma reunião como nós costumamos fazer, mas fica essas atividades para que vocês realizem e estarei de plantão, né, para que, caso vocês tenham alguma dúvida, eu possa ajudá-los de forma individual ou podem participar lá também no grupo de WhatsApp, deixando as mensagens. Estou à disposição de vocês, tá bom? Tenham todos uma excelente noite. Fiquem Professor, com Deus. Sim. Então, eu sei que a aula está acabando, mas em relação à dúvida da colega, eu fui fazer aqui e o meu também apareceu igual dela, igual ela falou, né? Aí eu cliquei na metade do texto e comecei a dar espaço, 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 até chegar no final da folha, a metade do texto. Aí sim, ele pulou para a parte seguinte, eu fui dando enter, até que ficou direitinho. Mas eu tive que fazer todo esse processo de dando enter. Clicar na metade do texto e dando enter. Pode ser que se você não fez essa questão de limpar a formatação que eu indiquei para que fosse feito, pode ser que realmente você tenha que forçar para que ele, de repente, faça essa quebra, né, da coluna da esquerda para a coluna da direita. Mas assim, não é normal isso acontecer, tá? Eu mostrei para vocês aqui com um texto comum que a gente tinha digitado anteriormente, né? Vim aqui em layout, colunas. Se eu selecionar duas, tá vendo que ele já coloca esse mesmo texto em duas colunas? Né? Então, se caso acontecer de você, de repente, esse dispositivo aqui ele tem que ficar do lado direito. Com Enter, perceba que ele vai ficando para o lado direito. Aí você realmente, igual você falou, né? Apertando o Enter, ele vai alinhando e ficando em duas colunas. Dá para fazer também, tá? Não tem problema fazer dessa maneira. Mas aí, no caso da sua página, professor, acho que é porque embaixo tinha mais conteúdo, né? Agora, sim, quando eu copiei mais um pouco de conteúdo, ele deu certo. Deu certo, né? Porque realmente, é por causa do espaço mesmo que tinha para preencher a primeira coluna. Isso, enquanto ele não vai preenchendo uma coluna inteira, não consegue exibir as informações da segunda coluna, né? Da segunda coluna. Porque, no caso, assim, você está selecionando só metade do texto, mas o restante da página está preenchido. Isso. Ele deu certo quando eu fiz novamente aqui. Exatamente. Tá bom, pessoal? Eliane, eu acredito que seja pela quantidade, ok. Pessoal, uma excelente noite a todos, tá? Fiquem com Deus. Qualquer dúvida for surgindo depois a aula, não tem problema. Pode mandar mensagem que eu respondo, tá? Até quarta-feira.